é regido por uma normativa do MEC, então a gente tem que ter todo esse processo de torná-lo público, acessível a todo mundo. Então a gente grava para poder justificar e comprovar depois que teve essa banca, né, aberta a todo mundo, apesar dela ser remota nesse momento que a gente está. Deixa eu ver aqui, saiu o compartilhamento, deixa eu colocar aqui. Então, Arilson, na hora que você quiser, podemos começar. Ok, vamos lá então. Joia. Bom dia, Rodrigo, Agnes, Adão, Fran, Paula. O título do meu trabalho é Qualidade de Vida no Trabalho, foi o título que eu usei. Pode passar, Rodrigo. A minha orientadora é a Daniele Alfredo, que é a minha tutora, a unidade de Pitágoras Barreiro. Pode passar. A introdução sobre o título do meu trabalho fala de qualidade de vida no trabalho. Qualidade de vida no trabalho é uma ação conjunta entre gestores, entre empresários, equipe e principalmente o setor de gestão de pessoas, que é o responsável pela para garantir funções, benefícios justos, acordos, esse comprometimento com a organização. Então, na verdade, qualidade de vida é estimular um bom ambiente na empresa, entre patrões, colaboradores, empresários, para que no final saia tudo bem. Pode passar, Rodrigo. O problema da minha pesquisa foi como a jornada de trabalho pode influenciar na qualidade de vida do colaborador. Esse foi o meu problema. E os meus objetivos foram conceituar qualidade de vida no trabalho, apontar as técnicas de qualidade de vida nas organizações e descrever pontos positivos para organizações quando essa dedica a qualidade de vida de seus trabalhadores. A minha justificativa, ela teve como objetivo compreender a importância da qualidade de vida para que os futuros gestores tenham uma visão melhor sobre essa importância de ter seus funcionários bem, seus funcionários satisfeitos, felizes, trabalhando bem, porque ambiente saudável, trabalhadores satisfeitos, a tendência trabalhadores satisfeitos, a tendência é ter um resultado ótimo. Pode passar. A metodologia minha usada foi uma revisão bibliográfica ela consiste numa pesquisa qualitativa descritiva. Para isso eu usei portais da Exo, portal do CAPES, portal da Cielo, e procurei fazer um trabalho baseado recente, de 2017 a 2019. As minhas palavras-chave foram qualidade de vida, comportamento organizacional, desempenho de função e técnicas usadas para melhorar. Pode passar. Saúde física ou mental. Procurei entender um equilíbrio, porque você não pode nem tanto pensar num trabalho e esquecer a vida. Procurar fazer um equilíbrio entre trabalho e vida. Sempre procurando estar satisfeito no trabalho, mas também equilibrando com a vida, para sair tudo de uma forma melhor. Pode passar. As definições dos conceitos de qualidade de vida. Qualidade de vida, na verdade, está diretamente associado ao autoestima, ao bem-estar pessoal, compreende alguns aspectos, funcional, socioeconômico, a interação social dentro da empresa, a atividade intelectual, o estado de saúde, os valores culturais, éticos, religiosos, e com atividades diariamente o ambiente em que se vive. Pode passar.
Aqui eu falo sobre os benefícios da qualidade de vida para a sociedade. São vários, mas eu destaquei um aqui que melhora o clima organizacional. Nisso, fica um clima melhor quando você tem trabalhadores satisfeitos, quando a empresa preocupa com essa função. Hábitos saudáveis, profissionais mais conscientes. Uma empresa onde os hábitos são saudáveis, onde há uma preocupação com a vida do trabalhador, que para a empresa é o seu objeto principal, é o trabalhador, é o colaborador. E também diminui na taxa de turnover, que seria a rotatividade, e ajuda também com que a empresa retenha mais talento, faz com que as empresas tenham condições, cria expectativa em talentos, porque às vezes muitas empresas perdem potenciais trabalhadores, talentos, por causa de não estar preocupada com o seu bem-estar. Pode passar. Os objetivos, as considerações finais. Meus objetivos foi alcançado porque comprovou que, assim, por essa pesquisa, eu percebi que é essencial procurar sempre trabalhar essa qualidade de vida, porque com essa pesquisa eu entendi, a partir de 1986, a OMS passou a trabalhar como qualidade de vida. Muitas empresas entendiam só como a falta de doença, mas ela vai muito além disso. Então, os futuros gestores preocupar em aplicar, no caso, técnicas para melhorar essa qualidade de vida é essencial. Então, os meus objetivos finais foram alcançados porque é fundamental hoje, nos dias de hoje, essa concorrência, que nem hoje essa crise o coronavírus, onde as pessoas têm que trabalhar em casa, excede o número de horas trabalhadas, gera um estresse. Então, preocupar com isso é essencial aos futuros gestores. Por isso, os meus objetivos foram alcançados. Pode passar. A minha bibliografia usada, eu usei diversos autores, mas dentre alguns eu destaco Chiavinato, que é um pesquisador muito assíduo sobre o tema, Ana Cristina Limoges também, que trabalha muito esse tema, dentre outros, Dutra Leão também, que estuda muito o tema, e foi uma pesquisa bibliográfica. Pode passar. Muito obrigado, esse é o meu trabalho. Ok, Agnes, eu vou passar para você a honra de começar, por favor, o processo das perguntas. Obrigada, viu? Primeiramente, pessoal, Arilson, eu quero aí agradecer a participação, parabenizá-lo pela apresentação, pelo tema, né, extremamente atual. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para você, né? Sim. Porque diante desse seu estudo, o que você entende? Por que você acha que hoje as empresas estão tão preocupadas com a qualidade de vida do empregado, dos empregados? Professora Agnes, foi comprovado cientificamente que trabalhadores, colaboradores satisfeitos com o trabalho, ele rende mais, ele produz mais, ele engaja mais com a empresa, ele sente amor pelo que faz. Então, e quando ele está satisfeito por aquilo que ele faz, a tendência é ele produzir cada vez mais. E isso é comprovado em várias empresas, que ela preocupa com esse trabalho, de preocupar com essa qualidade, ela tem resultados. Às vezes, exemplo que eu vejo numa empresa é a Vale. A Vale procura investir, procura dar uma qualidade de vida para os colaboradores dela, e em retorno, a taxa de rotatividade é pouca, as pessoas são comprometidas com o trabalho. Uhum. Na Sim, minha e pesquisa...
E desculpa te interromper, nessa sua pesquisa, você também chegou a verificar em algum momento que isso é um impacto, e aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho, financeiro, né? Não só a satisfação, né? Isso é óbvio, um clima, as pessoas engajadas, as pessoas motivadas, né? Com um ambiente bacana para se trabalhar, onde elas se sentem queridas, né? Que a empresa se preocupa com elas, é um ponto, e para mim ficou muito claro. Mas no lado financeiro da empresa, e enquanto uma questão orçamentária, porque, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho, se você chegou a analisar por esse aspecto, porque um colaborador doente, ele custa muito para a empresa, né? Que é o índice de sinistralidade que a gente fala. A empresa, ela paga plano de saúde, ela tem várias coisas que a partir do momento que o funcionário usa, se ele usar muito, ele vai ter um gasto maior, né? Se ele tiver que trocar um colaborador, o custo de se mandar um colaborador, um empregado embora, é muito grande, sem contar outras questões. Então, só para você me pontuar se você também chegou a visualizar essa questão na sua pesquisa, esse custo, né? É que se ela não cuidar do funcionário, do empregado, ela vai ter um custo aí, sim, atrelado com cada funcionário que fica doente, cada funcionário que pede demissão ou que ela tem que demitir. O seu trabalho também teve esse viés, você também chegou a comentar isso durante o seu trabalho? Professora, eu no trabalho escrito não, mas aqui perto da minha casa tem uma empresa que eu procurei conversar com o gerente, procurei conversar sobre isso, uma taxa de rotatividade, muitas pessoas afastadas. Aí ele estava me explicando o que é um gasto, porque ele tem que afastar, ele tem que repor funcionários que seriam uma empresa de ônibus que ele tinha que repor, aí ficava muito difícil, que ele repunha o motorista, ele sobrecarregava até arrumar outros, então ele tinha que arcar com horas extras, com sobrecarga de funcionários, muita gente reclamando, inclusive, eu estava até perto, eu não cheguei a conversar, eu vi o dono da empresa reclamando porque tanta gente estava entrando e saindo e ele não sabia por quê. Aí, e um gasto muito grande, tanto é que a empresa está a ponto de fechar. Eles venderam agora 30 ônibus deles aqui para uma outra empresa, perderam 3 linhas gerenciadas pela BH Trans, e a empresa está simplesmente, que ele falou, o gerente daqui, ele preocupava muito em só dar serviço, e esquecia dessa parte que o colaborador ele tem esse processo ele tem uma vida social, ele tem uma família, ele tem uma casa, na verdade, ficou caro para eles, que eles perderam agora 30 carros. Isso eu fui aqui conversar pessoalmente para me entender qual é esse processo. E outra pesquisa que eu vi também foi a Google, uma unidade dela, acho que no Japão, eles aumentaram o final de semana, em vez de ser sábado e domingo, passaram para sexta, sábado e domingo. A produção dos funcionários renderam 30% além daquilo que eles produziam. O pessoal está trabalhando. Então, financeiramente, preocupar com dar uma qualidade de vida, dar condições para a pessoa trabalhar é ótimo para o gestor, para a empresa e para o colaborador. Financeiramente é ruim, não preocupar, gasta muito. Ok. Oi, obrigada Oi, parabéns aí pela apresentação. Professor Rodrigo, passo a palavra, então. Ok, Adão, por favor, nos contemple com sua participação, por favor. Bom dia, pessoal, novamente aí. Aurélio, sua apresentação foi muito boa mesmo. A gente conversou bastante durante o desenvolvimento aí do seu TCC, né? Volta e meia você mandava algumas dúvidas, a gente trocava umas ideias aí mesmo por telefone aí.
e via o seu empenho. Às vezes dava uma desanimada, mas era momentâneo, depois retomava aí o pique, né? Acho que graças aí ao Rodrigo, ao empenho do Rodrigo e estar sempre próximo de vocês, acho que isso foi importante para você chegar nesse momento e estar concluindo aí o seu TCC, né? E aí, concluir o curso aí, com certeza aí, nesse semestre e sair com o seu diploma. Então, parabéns aí pelo seu desempenho aí na elaboração do TCC, e um assunto com certeza muito debatido e de grande importância, como você falou, e como a professora Agnes já citou, e também hoje nas grandes empresas, tanto nas grandes, pequenas e médias empresas, né? Você tratar isso como um ponto importante e fundamental, indiscutível, né? Se a gente pensar um pouco a evolução da teoria da administração, né? Se voltar lá no passado, lá com Taylor, Fayol, os caras pensavam muito naquele ponto da produtividade, baseada lá na divisão do trabalho. Cada funcionário vai fazer uma parte e fazer com que, no final, a quantidade produzida fosse maior. Depois eles começaram a discutir que o funcionário ele era movido por salário, né? Dado que ele é movido por salário, então bora aumentar o salário desse cara, né? Então aí foi a evolução até chegar aí nessa parte onde se trabalha a teoria das relações humanas, né? Tinha lá também a teoria da relação comportamental, né? O Rodrigo, acho que bem na área dele, provavelmente já deve ter dado alguma estudada sobre isso, me corrija se eu estiver errado. E aí eles começaram a trabalhar essa questão da motivação, né, o lado humano do indivíduo dentro do ambiente corporativo. E dentro desse ambiente corporativo, em alguns momentos eu já dei umas estudadas, é bem comum e bem na moda mesmo os caras discutirem aquela pirâmide de Maslow, né? Não sei se você chegou a presenciar ela dentro desse estudo aí no seu trabalho de TCC. E se tiver, eu gostaria que você falasse um pouco sobre ela, discutindo essa ideia da qualidade de vida do trabalho. Eu achei até que você iria colocar. Eu não sei se você chegou a dar uma pesquisada sobre isso. Você lembra de alguma coisa nesse sentido? Isso é a alta direção, a gerência e o chão de fábrica, falando numa linguagem. Assim, pode falar. Sim. Hoje, pelo que eu pesquisei, vi, não há aquela coisa, a alta direção. Hoje, para uma empresa, ela tem que... Essa qualidade de vida, ela começa desde a alta direção, vem cá embaixo, que é o gerente, são os supervisores, são em fábrica. Eu falando por uma linguagem hoje, dentro da fábrica que eu já trabalhei, você pega um diretor, você pega um supervisor e você pega... O chão de fábrica são os operadores, negócio. Isso hoje tem mudado bastante, que não é, que nem você falou aí, no começo as pessoas voltaram, antes era, a pessoa é gerida por salário, não, que nem a partir de 1986, mudou muita coisa com a organização, com a OMS, entendendo que qualidade de vida vai muito além do que só a falta de doença. Hoje você tem que preocupar com a alta gerência, que são os diretores, são as pessoas que estão acima. Aí vem aquela parte que são supervisores, alguns lugares são chamados de líderes, encarregados, e aquela parte de baixo. Houve uma mudança assim, e vai haver muito ainda, porque a tecnologia mudando, as condições mudando, a saúde hoje... Oi. Pode falar, estou ouvindo. Hoje, com essa mudança que está tendo, hoje é muita correria. O que eu entendo, que eu pude ver que há uma preocupação gigantesca, porque muitas empresas estão vendo que
não é pensar só em dinheiro, em só lucro. O que eu estou vendo hoje é que está tendo uma mudança desde a alta direção, estão passando a pensar diferente, estão passando a entender que o papel principal, que nem que a Venato deixa bem claro, valorize o seu colaborador, que a sua empresa vai longe. É uma das falas dele que eu estava lendo, que quando você valoriza tanto a parte de cima, a parte do meio, que é a pirâmide de Maslow, que a alta direção são os diretores, são os colaboradores. A tendência é a empresa sempre crescer, crescer muito, que eu vejo, e isso tem mudado assim, desde a pequena empresa, grande, média, e tem mudado muito, os bancos pensam nisso, os bancos valorizam muito isso, seus colaboradores, que nem no término do ano, que é a participação de lucros e resultados, que são planos, são academia, são muitas coisas que estão voltadas não só para não só para a parte de baixo, porque a parte de cima é a que pensa, a parte do meio seria aqueles que mandam executar, e a parte de baixo executam. Isso tem melhorado muito, Adão. É uma mudança que teve esse radical. Na pesquisa deu para entender que isso vai mudar e ainda muito. Nós que estamos formando agora temos que ter já uma visão bem diferente, que daqui para frente ainda vai mudar mais. E estudando esse tema qualidade de vida, dá para entender que essa mudança ela não vai parar. E cada dia que passa, ela... Oi? Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para você. Tipo, nesse ambiente que a gente passa por ele, várias ações, igual você já citou aí, podem ser utilizadas para poder tornar, por exemplo, o funcionário mais produtivo, mais eficiente. São todas ações assim, que podem ser desenvolvidas dentro do ambiente corporativo, como eu havia falado. Mas a gente percebe também muitas situações, muitos fatores externos que podem influenciar o ambiente interno da organização. Ou seja, você tem um indivíduo, você desenvolve várias ações com ele dentro da empresa. Mas concorda comigo que pode ter outros fatores externos também que podem impactar a vida dele dentro da empresa? E como você acha que poderia resolver situações como essa? Quando tem fatores externos influenciando o trabalhador internamente. Sim. São trabalhos... a empresa que eu trabalho, ela fazia antes, agora, um trabalho, por exemplo, um ambiente externo que acontece, você com um problema dentro de casa, você brigado em casa, eu passei por situações que influenciou no meu serviço. Por exemplo, 5 anos atrás eu tive a morte da minha mãe, que eu não consegui, a princípio, me controlar. Passei por um trabalho, por uma psicóloga que me atendeu, que me acalmou. Então, cada caso é um caso. Você tem que procurar entender. Um trabalho de psicologia, por exemplo, são trabalhos de psicólogo para entender o comportamento, o que está acontecendo. Procurar o motivo para você trazer. Então, uma das coisas que eu percebi que seria legal é você ter psicólogo. Não precisa ser direto, psicólogo terceirizado, psicólogo para atender, para deixar o trabalhador à vontade para ele expor o que está acontecendo, o motivo que está levando ele a fazer com que a produção dele, o serviço dele não renda. Porque geralmente, se não está rendendo, algum motivo está aqui fora. Mas se ele chegar a expor para o patrão, para o chefe, para o líder, para o gerente, ele vai se sentir acuado, com medo de perder o serviço. Então, um trabalho de psicólogo, um trabalho diferenciado, que deixe ele à vontade, para ele chegar e expor o que está acontecendo para ser tomada aquela decisão do que vai fazer, do que pode ajudar.
Porque muitas vezes o líder, o diretor, ele está sentado, mas ele não tem noção do que está acontecendo aqui fora. E às vezes eu vou chegar perto do meu chefe e vou falar, não, está acontecendo isso, eu vou ter medo de ser mandado embora. Mas com uma pessoa preparada para me ouvir, para me escutar, eu vou ficar à vontade de expor, olha, está acontecendo isso, isso e isso comigo. Aí vai ser criada uma solução para resolver. Que às vezes são coisas simples, às vezes é uma insatisfação com uma promoção, às vezes um horário que não está agradando, às vezes você mora longe do local de trabalho e queria mudar o seu horário, às vezes a pessoa, aquela coisa, ela tem medo de chegar e pedir, pode ter fatores, são N fatores que podem influenciar, mas às vezes são coisas simples, fáceis de resolver, que às vezes você não resolve e vai virando aquela bola de neve para o gestor, aí depois fica muito complicado o Adão. Entendi, não é isso mesmo. Olha, eu sei isso aí, no geral, você falou os pontos aí que eu esperava mesmo. Faltam algumas situações, como você falar de algumas casos assim que na QVT são tratados como prejudicais, alguns conflitos que podem ser gerados nas relações interpessoais, nas empresas, alguns conflitos, né, como resolver esses conflitos, né, outro ponto hoje que o pessoal coloca como primordial aí para o bom desempenho, como o feedback para o funcionário, uma vez que você não dê feedback, então provavelmente tem muitas chances de os resultados não serem alcançados, né? Metas possíveis de serem cumpridas, então são outros sim também que podem ser utilizados, né? A questão da comunicação, se você não tem uma comunicação eficiente também dentro da organização, com certeza seus resultados serão negativos. Então são pontos como esse que eu acho que deve ser tratado também em um estudo como esse que como se desenvolveu, né? Comunicação, feedback, os conflitos interpessoais, né? Os murmurinhos, fofocas. Então são coisas assim que tem que ser trabalhado, tem que ser questionado de tal forma que a organização ela fica mais fechada ali nos seus objetivos. No geral é isso mesmo, para mim tá ok aí, Rodrigo. Uma coisa aqui também, Adão, eu vejo muita empresa que eu trabalho, é a famosa rádio peão. É um fator que influencia muito. Que o disse-me disse, né? Isso mesmo. Para mim tá ok aí, Rodrigo. Ok. Obrigado, Adão. Obrigado, Agnes. Adilson, eu até tinha uma pergunta que foi mais ou menos na linha do que o Adão perguntou aí para você. Então, eu já me dou plenamente por satisfeito e a minha satisfação ainda vai além. Eu falo que, e aí é uma consideração que a gente já conversou a respeito, você é uma pessoa extremamente tímida, um pouco retraída, e eu estou bastante impressionado e surpreso, né? Eu não tinha dúvidas, mas a gente sempre fica naquele receio assim, como é que a timidez do Arilson vai acontecer na hora da defesa da banca, né, do TCC? E a forma como a desenvoltura com que você falou, com que você apresentou os slides, você dominou a tela, dominou o tempo, foi uma coisa incrível, estou realmente impressionado. Não que a gente não acreditasse em você, tá, Arius? A questão é que você não acredita em você e eu acho que esse processo do TCC ele serviu até como um aprendizado. Eu lembro quando você me ligou, a gente conversou vários finais de semana, alguns horários à noite e tudo mais, e eu lembro no dia que você me ligou para mim falando que ia desistir, né? Porque você não ia dar conta do mais, e eu falava assim, olha, você tem que ter mais fé em você, tem que acreditar mais, que vai dar tudo certo. E eu lembro quando você virou e falou assim, não, então eu vou fazer e vou conseguir. Impressionante como é que você conseguiu, tá? Então eu fico muito feliz porque o papel do ensino superior, Arilson, isso vale para todos os alunos que estão aqui, tanto as ruas que estão para a banca, quanto a Paula que está aqui de ouvinte. O processo do ensino superior é exatamente isso, tá, Arilson? A gente tem que transformar as pessoas, fazê-las saírem da zona de conforto. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que não é fácil conciliar trabalho e estudo, a questão de pagamento, tudo isso é um investimento pessoal, financeiro, de saúde, de energia.
E para isso, para fazer valer a pena, para fazer com que vocês saiam da zona de conforto, que vocês passem a acreditar que vocês são capazes, que tudo é possível na hora que você consegue chegar num patamar de análise crítica, de reconhecimento das limitações e das potencialidades. Então, eu fico muito feliz, Arilson, porque não que a gente não acreditasse em você, pelo contrário. O Adão, a gente sempre conversou muito, o Adão sempre te ajudando aí nas leituras, eu também nas leituras. A gente veio te acompanhando e como que você teve um amadurecimento enorme nesses últimos 6 meses, né? E principalmente em você começar a acreditar em você. E eu acho que isso, assim, o céu é o limite, meu caro. E eu fico feliz de ver você na forma como você apresentou aqui hoje. Então, me desculpa, mas eu não tenho mais dúvidas quanto a você em nada. E a gente não vai mais aceitar a partir de agora, né, Adão, né, Agnes? A gente não vai mais aceitar você ficar lamentando as coisas, não, tá? Agora você é plenamente capaz. Eu falo que você comprou apartamento com toda dificuldade, a gente sabe da sua rotina de trabalho, que não é fácil lá no ônibus e tudo mais, e você está aqui agora defendendo uma banca de TCC. E da forma como você defendeu. Então eu fico assim, ganhei meu dia hoje, tá, meu cara? Assim, fico muito feliz de saber que você chegou bem agora que é o final. Então eu só te parabenizo, agradeço aí você ter nos abrilhantado com o seu conhecimento, com essa sua dedicação que você teve para esse assunto. Rodrigo, pelas palavras. Só complementando, professor Rodrigo, desculpa, professor Rodrigo, professor Adão, Arilson, faço das minhas palavras do professor Rodrigo. Realmente, eu fiquei assim, impressionada, porque nós estamos numa banca virtual, né? Ou seja, é mais uma questão aí diferenciada, né? E realmente uma apresentação que às vezes até nós, professores, temos uma certa dificuldade, né? Enfim, de entender como vai ser o cenário, nós não estamos nos vendo, então cria mais uma incerteza, né? De como o outro lado está recebendo, e eu gostaria de expor aí que realmente eu que não tive esse acompanhamento aproximado da confecção do TCC, mas realmente eu pude perceber o domínio pleno do assunto, né, com muita maestria aí. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, professora Agnes. Isso até me suscita, sabe, Adão? Será que pelo fato de ser virtual, o Arilson tirou de letra? Se fosse presencial, teria sido mais tímido? Não sei, né? Mas, brincadeiras à parte, você brilhou, viu, Arilson? Você brilhou. Muito obrigado. Vamos para o seguinte, então, gente. Agora, Fabi, você pode, a partir de agora, você controla aí a apresentação com o seu slide. Você vai projetar, né, Fabiana? Sim. Bacana. Então, a gente já pode colocar, se tiver tudo ok, a gente começa, então. Tá legal? Tá dando para ver a tela? Ainda não. Vai ter que vir compartilhar lá na... Espera aí só um minutinho, tá, professor? Que eu tinha tirado. Eu tirei para mim não atrapalhar o Arilson. Não, exato, tranquilo. Não preocupa não. Isso, tá aí, ó. Agora é só ser... Isso, legal, Fabi. Deu para ver? Deu, tá ótimo. Na hora que você quiser, a gente já pode começar, tá ok? Então tá. Bom dia a todos. Meu nome é Fabiana Ferreira Cândida de Jesus, né? Vim defender hoje de manhã para vocês aí na banca a importância da logística reversa para a competitividade das empresas. O problema da minha pesquisa eu busquei quais os aspectos da logística reversa para a competitividade das empresas. O objetivo foi levantar o que é logística reversa, a logística reversa como desafio estratégico para as empresas e os benefícios e as vantagens como impacto da logística reversa para a competitividade das empresas. A justificativa do meu trabalho buscou a importância
do processo logístico para a competitividade das empresas em uma visão de mercado onde as empresas e sua estrutura tendem a apostar no processo reverso para melhorar, né, a melhoria aí de poder garantir uma forte concorrência competitiva, buscando estar sempre à frente dos seus concorrentes. A metodologia dessa pesquisa caracterizou-se em uma revisão bibliográfica. A logística reversa é a área da logística empresarial que opera no sentido inverso, garantindo o retorno de produtos, materiais e peças de um novo processo de produção, tendo em vista, né, que as empresas vêm se preocupando em redução de custos, os chamados custos adicionais. Aí eu trouxe para vocês aqui o processo da logística direta e o reverso, para explicar aí. O processo direto, o cliente, ele é a base como fornecedor. A procura de pedidos entra na fase de suplementos aí, que pode ser chamado de almoxerifado também da empresa, o setor de almoxerifado de uma empresa, onde a produção do produto solicita esse almoxerifado, as peças-chave ou materiais-chave para estar produzindo e confeccionando aí a mão de obra. Esse é o processo direto. Entrando no processo logístico reverso, a gente trabalha aí com a armazenagem, né, que é o produto já pronto e acabado a ser comercializado, onde o setor de vendas ele entra em ação, a logística juntamente contrata os caminhões necessários, né, com a carga específica para entregar ao seu cliente final. Esse é o processo reverso. Quando chega no cliente final, ele automaticamente recusa a mercadoria, o produto, ou matéria que ele comprou, material que ele comprou, e entra no processo de logística de pós-venda e pós-consumo, que ele faz automaticamente um relatório do porquê ele está rejeitando esse produto, essa mercadoria. O produto ele é retornado para a empresa com esse relatório através dos motoristas, onde aí os resíduos de pó entram nos resíduos de pós-venda e pós-consumo, a análise, né, desse produto, mercadoria, com a finalidade de retorno, o reuso por meio de revenda imediata, reutilização dos produtos de um mercado secundário, recuperação do produto tanto carbonizado, reaproveitamento de algum componente dos produtos retornados ou reciclados. Por que fala resíduos de pós-venda e pós-consumo? Porque esse processo ele tem destinação certa. Pode ser por meio de reprocesso no setor produtivo ou direcionado para os... Como que é a palavra, gente? Esqueci, perdão. Esse processo ele pode ser direcionado para subprodutos, lembrei, subprodutos. E esse processo ele já era observado há alguns anos nas indústrias de bebida. Exemplo aí a Coca-Cola, que utiliza da sua venda de mercadoria para automaticamente fazer o retorno dos seus vasilhames. Uma forma também de ajudar o meio ambiente com sustentabilidade, né? Minhas considerações finais é a organização precisa investir no setor logístico como forma de garantir a qualidade de atendimento ao cliente. Os gestores, né, transmitir a transparência e a confiança de um bom investimento para a empresa, ter um bom planejamento estratégico para a governança corporativa nas organizações, um bom desempenho do processo logístico, monitoramento constante, tende a ser competitivo e, com isso, garantir estabilidade. Por que garantir um ambiente competitivo? Porque o setor da logística, ele trabalha com
a questão dos indicadores, medição de indicadores, para medir o retorno sobre o investimento, né? Para ver se está aquela entrega ou aquele processo completo, ele traz benefícios para a empresa ou não. E as minhas referências bibliográficas que eu utilizei foi a Patrícia Guarnier, Pauliette Boom, né, que eu utilizei muito na questão da logística industrial integrada, a logística reversa em busca de equilíbrio, que foi da Patrícia Guarnier, o Rogério Vale também, o Luiz André Pereira, que eu utilizei muito essas referências bibliográficas. Muito obrigada a todos. Ok, Fabiana, muito obrigado. Eu vou pedir agora, então, que o Adão comece, por favor, as suas considerações. Beleza. Tudo bem, Fabi? Tudo jóia. Bacana, mais uma etapa aí, pertinho de ser concluída, né, Fabiana? Também merece muitos elogios aí pelo seu empenho, seu comprometimento aí, não só no TCC, né, durante todo o curso aí. Também eu tive a oportunidade de estar te acompanhando aí desde lá do primeiro semestre, né, e é muito, muito bom, assim, perceber alunos como você, que veste a camisa e está sempre comprometida com tudo, e correndo atrás, tirando dúvida, teve alguma dificuldade, vai lá e tenta resolver e entender o porquê que aquilo está acontecendo o mais rápido possível. Então, essa preocupação sua é muito, muito importante mesmo. Eu espero que você continue sempre voltado aí para a área dos estudos, da área da educação. Isso é muito, muito importante e gratificante para todos nós. Em relação ao seu TCC aí, Fabiano, eu vi que você apresentou aí o que é a logística reversa, como ela funciona, e os benefícios que ela pode trazer, e você falou sobre o lucro e tal, tudo mais, interessante. Um ponto que eu vejo hoje assim nas organizações de maneira geral, né, que elas buscam cada vez mais ali melhorar os seus resultados, e para melhorar esses resultados elas traçam alguns instrumentos para poder avaliar se essa ação ou se determinado projeto são viáveis ou não, né? Será que isso vai trazer algum resultado? Sim ou não? Você falou aí de lucro, melhores resultados, né, em termos daquele investimento para a empresa. Agora, no caso da logística reversa, como que eu poderia fazer essa avaliação? Imagina você apresentando essa ideia para uma empresa. Como que você convenceria o gestor lá que esse projeto é interessante? Que tipo de planejamento você desenvolveria? Que tipo de instrumento você desenvolveria para poder mostrar para o gestor que esse seria o caminho para a organização? Bom dia. Qual tipo de projeto? Eu tive a Qual tipo de instrumento quais estratégias você utilizaria para convencer o gestor que esse seria o caminho correto para a empresa naquele momento? Eu sugeria, o Adão, uma boa roteirização de forma a adequar, né, as entregas dos produtos. E, ao chegar no cliente, eu trabalharia o profissional logístico para ele estar adequadamente a fazer a tratativa daquele problema, porque uma vez que o produto ele retorna para a empresa, é bom para o lado de sustentabilidade do meio ambiente, mas, porém, ele traz aí reutilização dele, ele traz gastos
E como o setor logística ele é o último, né, na visão da organização, ele é o último setor, os profissionais que trabalham dentro do setor logístico, ele tem que saber um pouco de todos os processos da organização, dos setores. Com isso, inclui também o financeiro, por isso que eu falei, por isso que eu citei o ROI, porque ele é o retorno do investimento de lucro sobre a venda também do capital empregado naquele processo, naquela empresa. Ou seja, um bom profissional logístico, ele tende a minimizar os custos, porque hoje em dia, nas organizações, não sei, as que trabalham com esse processo, né? As que trabalham com esse processo, eles tentam enxugar ao máximo aí os custos e tudo focado no setor logístico. Então, assim, é uma área que tem que estar sempre ali atualizada aos dados, envolve muito o financeiro, e tem sim a possibilidade de estar aí fazendo. Desculpa, eu estou meio nervosa. Tem a possibilidade de estar aí fazendo assim, umas propostas bem legais para a governança corporativa, para estar fazendo um bom desempenho da logística e não só a logística como a reversa, como a logística comum também, a direta. Entendi. Tipo, igual você está falando, tem essa visão, essa ideia de como fazer essa mensuração das informações, de gasto, investimento, gerar esse indicador que você falou do ROI, então talvez isso pode sim ser utilizado para verificar a viabilidade aí do projeto, né? Lógico que isso tem que ser analisado também aquela parte lá de que uma vez que a empresa implanta essas estratégias, que isso vai possibilitar para ela um melhor marketing, né, que acaba sendo um diferencial, uma boa imagem lá da empresa. Então, tudo isso, com certeza, pode melhorar a visão da empresa, né, a estratégia dela frente ao mercado, pode gerar lucros diferenciados lá no final, né? Em resumo, tornando mais competitiva, né? Isso, e a competitividade, cortando você aqui só um pouquinho, a competitividade da empresa, ela preza muito a satisfação do cliente, entendeu? Então, assim, e eu acredito que você tratar um cliente bem, hoje em dia você se torna mais competitivo no mercado, porque ele se torna fiel também, né? Aquela empresa, aquele produto, aquela forma das tratativas, eu creio que é um conjunto. Beleza. Tá muito tranquilo aí. Bacana, professora Agnes. Oi, bom dia mais uma vez. Primeiramente, Fabiana, aí, parabéns. É um assunto bem complexo, né? E realmente a sua colocação aí foi muito bacana. Parabéns pelo empenho aí. E aí minha pergunta é simples. Eu tenho uma visão como a sua, né, Fabiana, pela importância da logística reversa, só que eu vejo muito pouco as empresas utilizando. Mesmo que ela tenha esse viés de reuso, né, do marketing. Então, eu queria que você me passasse aí, diante dos seus estudos, por que, né, não sei se chegou a verificar isso, mas por que as empresas, apesar de ser uma questão tão relevante, né, para o meio ambiente, para o marketing, para a visibilidade dessa empresa no mercado, por que elas usam tão pouco a logística reversa?
é algo que já está na mão, né? É um produto que já foi fabricado, ele pode retornar para um reuso, para um reenvase, e a gente não vê muito isso, né? As empresas ainda continuam optando por produtos sem retorno, descartáveis. Por que você né, me diria aí que as empresas ainda não fizeram uma implantação tão forte da logística reversa nas suas sociedades? Nem todas, bom dia, nem todas as empresas trabalham com esse processo porque ele é complexo. Ele envolve muito questão de comunicação e alinhamento. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que ela fazia o processo reverso, né? Mas nem sempre essas pequenas empresas e médias empresas, por causa do custo de se fazer um setor logístico completo, porque são profissionais que têm que ser qualificados para fazer toda a tratativa, porque ali no setor trata o financeiro, trata o chão de fábrica, faz a tratativa com gestão de pessoas. Então, assim, agrupa muito você saber um pouco de cada coisa para lidar com as situações do dia a dia. Então, eu creio que as empresas hoje em dia elas não estão querendo fazer altos investimentos. E um setor, assim, qualificado, porque as empresas que trabalham com esse setor ajuda muito. Oi, ok, Fabiana, obrigada aí pelo retorno. Professor Rodrigo, me dou por satisfeita. Obrigada. Bacana, Agnes, obrigado. Fabiana, para finalizar, assim, eu acho a importância do assunto, a Agnes até destacou aí mesmo, cada vez mais é uma necessidade ambiental, uma necessidade de imagem da empresa, e a gente percebe cada vez, na verdade, tem começado a criar um processo de implantação, mas ainda muito devagar, muito devagar. Eu fico vendo que a Prefeitura de Belo Horizonte ela não tem um lixão, né? Ela não tem um depósito de lixo, que eu falo que cada vez mais, até para minimizar o impacto, né? Há uma lei em andamento, se eu estiver errado me corrija, tá, Agnes? Mas que parece que cada aterro sanitário tem que ser implantado no próprio município, né? Então tem um impasse entre Belo Horizonte e Sabará, em que Belo Horizonte contrata ou aluga um terreno em Sabará para esse depósito de lixo, que vai ter que ser revertido em breve, né? Ou seja, Belo Horizonte vai ter que implantar de alguma forma. Há algumas áreas em estudo, alguns processos de implantação em alguns lugares em Belo Horizonte. Mas para que isso aconteça, Belo Horizonte vai ter que criar uma sistemática de redução considerável do seu lixo. Oi, Agnes, você quer... Não, ok, não, tranquilo, é isso mesmo, você está correto nas colocações. Bacana. Então, qualquer coisa pode intervir aqui, tá? Porque você é especialista no assunto. E aí, para a implantação disso, ou seja, concretamente, ou seja, se tem uma instalação e implantação disso, Belo Horizonte tem que passar por uma mudança cultural em relação ao seu lixo, né? E isso, querendo ou não, passa decisivamente pela logística reversa, ou seja, criar legislações, implantações de cultura, de técnicas, de práticas, em que cada pessoa cuide do seu lixo, do seu resíduo, reaproveite mais, reutilize mais, recicle mais como forma de garantia. Então, eu acho o seu tema extremamente oportuno, ele ainda é um tema que eu acho que se você seguir por essa linha, tá, Fabi, você vai alavancar uma carreira aí promissora, porque cada vez mais vai ser necessário a implantação, a reflexão e a inflexão sobre a logística reversa nas empresas. Então, eu estou te dando assim, não vou nem te fazer pergunta, eu acho que você já está super antenado, a gente tem acompanhado a sua trajetória, o Adão falou aí logo do começo, eu lembro quando você entrou na turma de gestão de projetos, foi a primeira vez que a gente encontrou, e como você já tinha um vislumbre de querer, né, prosseguir. Então, olha que bacana as suas escolhas, onde que você veio, você até já deu palestra para aluno, veja bem, Fabiano, né? Olha o potencial.
Olha o potencial que você está se tornando e você abraçando essa área de logística reversa. Aí eu estou dando até uma dica mesmo, né? Já pensa numa pós-graduação que alavanque essa sua carreira, que alavanque cada vez mais essa sua expertise nesse assunto, porque você vai ter muita demanda em breve aí pelas várias necessidades de implantações, né, de uma cultura específica para isso. A gente está vendo agora a questão da pandemia, em que vários hábitos estão mudando, e um que vai alavancar é que se a entrega vai ser cada vez mais sendo feita nas residências, o retorno e o descarte dos produtos, algumas coisas também vai ser alavancado. Então, a qualquer momento, você vai brilhar aí plenamente nessa carreira. É uma dica que eu dou para os outros alunos também. Quem está pensando em logística é uma área em franco crescimento. E a minha informação aqui agora, minha participação aqui agora é nesse sentido de você refletir sobre isso, abraçar essa causa, já pensar numa pós-graduação, porque é um assunto que vai demandar bastante, tá? Então, te parabenizo, você cumpriu plenamente o tempo, você falou com bastante desenvoltura, fico muito feliz de estar aqui participando da sua banca, tá? Eu que agradeço a todos os três, a Agnes, Rodrigo e Adão, né, por ter disponibilizado o tempo nessa manhã para estar aí podendo me assistir. E desculpa, porque eu estou tão nervosa que eu esqueci até de falar o que eu tinha preparado a mais. Tem a questão aí... Tem a questão também que eu queria ter falado da sustentabilidade corporativa. Não falei porque eu não lembrei, né, que é o triplé sustentável, que também ajuda na competitividade aí de grandes empresas. Na imagem também, né? Exato. Isso aí. Sim. Mas, olha, se você esquecer, porque não precisou, Fabi, porque você deu tão conta do recado de apresentar para a gente que foi ótimo. Você está de parabéns. Eu queria ter apresentado pessoalmente, né? Mas... Até para a gente ver a produção. No final, nós vamos ligar as câmeras, tá, gente? Para todo mundo se ver, para ver as produções. Isso. Fabiana, eu também gostaria de ter te conhecido pessoalmente, porque o outro aluno já também foi meu, mas a Fabiana não tive esse privilégio. Não, mas a gente vai estar aí tendo oportunidade, né? Que eu pretendo voltar à faculdade mais vezes, inclusive para estar emendando aí um outro curso, que eu estou com muita vontade de fazer. Isso aí, hoje eu não trabalho na logística, hoje eu estou por conta de... Virei microempreendedora, estou por conta de a tratativa com cliente, com venda, essas coisas assim, né? Totalmente diferente da minha zona de conforto, mas estou gostando. Isso, não pode parar, não. Ó, então, te agradeço. Fico feliz aqui pela apresentação. Nós vamos prosseguir agora. Eu vou passar para a Francine. A Francine está preparada? Tudo bem? Ok? Tudo bem, preparada. Então, já vou postar já o seu slide aqui agora. E no final, gente, a gente tem que aparecer a câmera, nem que seja um pouquinho, para a gente se ver. Sim. Tá? Ok. Ok? Ok. Aham. Podemos lá? Eu já vou postar, tá, Francine? O seu slide. Não sei se está aparecendo, já apareceu. Apareceu. Então, na hora que você quiser. Joia, Francisco? Só um minutinho, pode esperar só um minutinho aí, Rodrigo? Pode. Dois minutinhos. Rapidão, só para atender uma ligação aqui. Então, enquanto isso, então, vocês estão com as câmeras aí, pessoal? Sim. Vão postar quando aparecer um pouquinho, até porque tem que aparecer um pouquinho. Quem não entender, gente, eu entendo a vaidade feminina nessas questões, tá? Eu entendo realmente. Quem não quiser porque não está preparado, assim, alguns professores não aparecem porque não estão preparados, né? A gente às vezes nota isso lá no pessoal. Mas não, a gente tem o jeito, a aula câmera fechada e aula câmera aberta. Vou aparecer aqui, né? Não sei se está dando para ver aí, pessoal. Aí, vamos lá. Quem tiver aí também, tá? Até para dar. Ainda mais que a Fabiana se produziu, né? Então, aí, Francine está aí.
Agnes, bacana. Isso aí. Ô, professor, Bom dia. passei até Saudade, maquiagem. viu? Ah, tá. Passei até maquiagem. Isso aí. A gente fica com saudade da gente, né, Agnes? A gente fica com, nossa, que falta que está fazendo a gente ver os professores, de ver os alunos, é impressionante como é que a gente... Exatamente. A gente não encontra mais ninguém, nem com os professores, e realmente dá essa sensação de vazio, né? Tá muito ruim esse poder. Tomara que passe logo. Tomara, viu? Verdade. Deus quiser. Bacana, viu? Viu? Pelo celular, às vezes fica mais fácil de aparecer. Bom, vamos lá. A gente aguarda o Adão. Sim, E aí, eu já vou colocar sua telinha, então, tá, Francine? Aqui. pode sim. E na hora que ele der o... Valeu, pessoal. Acabou Aí, aqui. beleza. Ai, que bom. Então vamos lá, Francine, pode começar. Posso começar, né? Bom dia a todos. Meu nome é Francine. Vou apresentar para vocês meu trabalho de conclusão de curso, onde o tema é estratégias de marketing. Pode passar, por favor. A pesquisa ela aborda o tema de estratégias de marketing devido à importância de considerar hoje que vender ou ter um produto não é mais necessário, não é mais o suficiente, perdão. O cliente hoje ele quer ter um diferencial tanto para agregar, tanto na satisfação, tanto na experiência dele, e é algo que tem que ter, mas sem aumentar o custo, tanto para o cliente e que eleve essa experiência dele. O problema da minha pesquisa, ele busca entender qual que é a formação estratégica e mercadológica e como que ela pode contribuir a organização a alcançar os objetivos e aumentar as vendas. E como o alinhamento estratégico ele pode auxiliar uma organização a alcançar os objetivos organizacionais. Pode passar. Como objetivo geral e específico, eu coloquei que o geral é analisar como é realizada as estratégias de marketing e vendas a partir do alinhamento mercadológico e estratégico, e objetivos específicos, compreender os motivos da mudança de comportamento dos clientes, o que leva, o que influencia eles, qual que é a mudança de comportamento, qual o nicho ou segmento que pode ser explorado nas empresas, e como que é realizado o alinhamento estratégico entre as vendas e o marketing. Justificativa. O cenário econômico de hoje, com base no cenário, a pesquisa ela torna relevante para identificar a importância do posicionamento entre as estratégias de venda e marketing e a capacidade de alcançar os resultados positivos por meio da cooperação das suas duas áreas e equipes. Metodologia do meu trabalho. É um estudo que teve como base um referencial teórico também, igual aos demais. Foi realizado através da pesquisa bibliográfica, foram citados vários conceitos de estratégias empresariais, estratégias de marketing, vendas. Teve alguns conceitos associados também sobre planejamento de vendas, planejamento estratégico, e foram indagados para propiciar a análise dos resultados, no caso que foi estudado por mim. Pode passar. Eu coloquei aqui no desenvolvimento, primeiro, o conceito de estratégia. Vou ler para vocês que nada mais é do que um meio pelo qual as organizações hoje elas buscam atingir as metas, e para que isso ocorra é essencial que os esforços sejam em prol do que se pretende alcançar. Toda empresa hoje ela tem um desafio de crescer, de ir para frente, portanto, a gente tem que levar em consideração que tem que identificar as oportunidades, porque nem toda empresa é perfeita. Que essas oportunidades elas aparecem e desaparecem ao longo da trajetória nas empresas. O planejamento de marketing ele auxilia o time para poder identificar e mapear e agir sobre as oportunidades encontradas. A partir da necessidade de seduzir e fidelizar os clientes, o marketing ele surge como um elo entre as vendas dos clientes para realizar
Tá me escutando, pessoal? Sim, tá ótimo. Ah, sim. Ela... Agnes, entre as ok. vendas... Ok? Ok, então. Vou repetir, vou começar de novo esse. A partir da necessidade de seduzir os clientes e fidelizar eles, o marketing ele surge como um elo entre as vendas e os clientes através da utilização adequada de ferramentas. A gente consegue identificar quais são os reais potenciais interesses dos clientes, consegue identificar qual que é o perfil econômico. Então, tem vários fatores que entram antes do cliente realizar a tomada de decisão dele. Tanto se ele for comprar um produto ou até um serviço que as empresas vendem, que elas prestam serviços. E hoje a gente tem vários canais que realizam essa proximidade com o cliente e as organizações. A gente tem rede social, que é bastante utilizado. Hoje, nesse tempo de pandemia, então, o pessoal fica muito ligado no telefone, na internet. Então, tem promoção, propaganda, publicidade, que são as estratégias excelentes para aumentar as vendas. Foi realizado um estudo aprofundado sobre como as pessoas são influenciadas a realizar a compra do produto. Eu utilizei um conceito muito bom, que foi do Solomon, que ele dá sentido mesmo, ele fala do que influencia, tem influência social, ele fala, tem um vídeo dele que ele mostra bastante que crianças até aos 12 anos de idade são bastante influenciadas pelos pais. Então, por exemplo, quando ela vai fazer a compra de um brinquedo, mesmo que ela goste de uma boneca, por exemplo, e a mãe fala que o ursinho é melhor, ela já é influenciada e fala que era o ursinho. Então, esse autor foi muito bom para poder desenvolver o meu trabalho. Além do estudo do comportamento dos clientes, também foi realizado um estudo do ambiente de marketing. As empresas hoje elas precisam melhorar, se adequar ao ambiente competitivo que tem demais hoje. Eu trabalho no ramo de fast food, então é o que mais tem, as concorrências. Então tem uma análise muito boa, que é a análise SWOT, mais conhecida como a análise FOFA, onde as empresas, utilizando adequadamente, elas conseguem saber quais são as oportunidades, quais são as ameaças, as fortalezas e as fraquezas. E trabalhando dentro dessa análise bem trabalhada, eles conseguem realizar as correções para ter um desenvolvimento melhor. Dentro da análise de ambiente, entre as estratégias de produto, elas são classificadas como uma das mais importantes das estratégias de marketing. Se eu tenho marketing ok, se eu tenho o valor do meu produto está ok, e eu tenho um produto que não é de qualidade, infelizmente, eu vou ter bastantes clientes no começo, mas como se diz, um cliente, quando o produto é de má qualidade, ele pode falar para mais 10 pessoas que é ruim. Então, aí o marketing ele já cai. A gente também não pode esquecer das estratégias de venda, onde tem os representantes contratados para realizar a venda direta, que são os funcionários, no caso, e, para finalizar, um plano de ação. Com ele é possível colocar todas as oportunidades encontradas, de preferência que o plano ele seja remar, ele seja atingido, seja restrito ao tempo, ele seja um plano específico, e colocar os responsáveis para realizar as correções e que seja a curto prazo. É importante também que tenha a data final, para que depois ele consiga fazer mais uma análise que, às vezes, onde que eram as oportunidades, as fraquezas já podem ser fortalezas. E, com isso, a empresa seguir certinho essas recomendações, de fazer o plano de ação, de ver o que está ruim para melhorar, elas conseguem ser uma equipe de alta performance. Como consideração final, considera que o objetivo geral e específico eles foram respondidos. Eu consigo identificar que existe mesmo um alinhamento estratégico e mercadológico e a influência na elaboração das estratégias de venda. Ao final da pesquisa, eu consegui ver a sinergia que tem entre as estratégias empresariais e de marketing e como que uma empresa que utiliza e segue os passos corretos, ela é uma empresa de alta performance e tem os resultados melhores. E, por fim, a minha bibliografia foram os autores que
que eu utilizei para fazer no decorrer desse trabalho. Usei, então, Cobra, Kotler, Solomon, Moraes, Lacazes, que me ajudaram muito. Muito obrigada. Sei, bacana, bacana. Eu vou pedir para a Agnes, então, começar, por favor. Oi, Fabiana, bom dia mais uma vez. Primeiramente, parabéns. Marketing Obrigada. é um tema também que não sai de moda, né? Muito pelo contrário. No mundo atual, esse mundo tão atípico que a gente está vivendo, a atuação do marketing vai ser cada vez maior, porque a gente está falando aí de uma concorrência maior, até porque hoje todo mundo, o canal utilizado aí é um online, e aí a visibilidade tem que ser, né, a empresa tem que ser lembrada muito, porque senão você joga no Google uma pesquisa lá e o que te apontar você vai seguir. Então, realmente, o marketing, aquele chiclete, né, para grudar na cabeça da gente, vai ser muito importante. Mas eu vi aqui que você falou muito, então, desse marketing externo, né? Que seria o marketing voltado para o cliente, para aquisição do produto. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim, que eu não vi, primeiro, lógico, né? Esse assunto é muito, muito longo, ele é bem extenso, mas eu queria que você falasse para mim se você vê alguma coisa do marketing interno, pegando um gancho lá na primeira apresentação nossa, né, hoje do Arilson, da questão da motivação, né, da questão do trabalho, né, da questão do bem-estar do empregado. Você teria alguma coisa para me falar sobre esse marketing interno, ou seja, a empresa se expondo para o próprio cliente interno, né? Que isso também é uma competência do marketing. Você viu alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. Um exemplo que eu utilizo muito, eu trabalho no McDonald's há 6 anos e eu sou coordenadora de marketing aqui da franquia de BH, Contagem, Sete Lagoas, há 4 anos. Então, eu utilizo muito. E aí, o que a gente vê bastante é, por exemplo, entra uma promoção de um sorvete novo. A gente, ao invés de só fazer esse marketing externo, a gente dá o sorvete para cada funcionário experimentar, tanto para ele ver como que funciona, porque o cliente que é interno, que somos nós, a gente não deixa de ser cliente externo. Porque ao mesmo tempo que a gente está vendendo aquele produto, a gente vai comprar. E é mais fácil eu vender uma coisa que eu sei como que é. O cliente, por exemplo, chega e me fala, eu quero um sanduíche. Esse hambúrguer é bom? E se eu nunca comi, se eu nunca experimentei, como que eu vou falar? Como que eu vou vender a minha ideia para ele que o cheeseburger é melhor do que o hambúrguer? Então, a gente trabalha bastante com isso. Em relação à motivação dos funcionários, tem um plano de motivação dentro do McDonald's, por exemplo, onde, além do salário, tem os benefícios de plano de saúde, plano odontológico, inclusive, eu agradeço muito eles, porque eles pagam a metade da faculdade. Quem que quiser, eles incentivam os funcionários a estudarem. Então, por exemplo, quando eu falei, vou fazer administração, é o que eu quero, e dependendo, porque a administração tem várias matérias que é dentro dela. Então, a que eu mais gostar dentro da administração, eu vou me pós-graduar. Foram eles que me incentivaram, falou, pode ir, a empresa paga metade, e você forma, faz pós-graduação, a empresa também paga metade. Então, tem um incentivo dentro da empresa, tem um incentivo para que outras pessoas queiram participar da equipe de funcionários. Então, acho que é muito importante isso também. Oi, Fabiana, obrigada. Passo a palavra aí. Obrigada, professor Rodrigo. Me dou por satisfeita aqui. Bacana, Agnes. Obrigado. Adão, por favor. Tudo bem, Francine? Tudo Francine bem. é outra aluna que consegui acompanhar desde o início, né, Francine? Muito bem lá dos nossos primeiros encontros. Às vezes dava uns puxão de orelha, né? Mas percebo que você evoluiu muito aí, tanto do ponto de vista em termos de educação,
como também do ponto de vista empresarial, né? Algumas vezes você já discutiu comigo sobre o que você fazia nas empresas, tivemos a oportunidade de trocar várias ideias interessantes aí ao longo da sua carreira. Nesse finalzinho que eu senti que você deu uma certa sumida, né? Porque a minha turma ela foi enxugando bastante, né? Então, Entendi, acabou que a minha turma mesmo ficou eu, Fabiana e Arilson. entendi. E aí as nossas matérias foram mais online do que presenciais. Entendi. Mas que bom ver você também formando aí, apresentando aí seu TCC e já eliminando mais uma etapa da vida nossa aí. Uhum. É muito bom isso aí. Parabéns aí por mais essa conquista aí. Assim, né? Até terminar de responder os nossos questionamentos, né? Vai conseguir, sim, com certeza. O marketing, né? Ele certamente é uma das grandes etapas que a gente tem que desenvolver ao desenvolver, abrir uma empresa, um negócio, né, criar um novo produto, igual você já citou aí dentro da organização. Então, ele tem que passar por essa análise, né, por esse crivo aí do marketing, né? Tem que ter toda uma elaboração, um plano, um planejamento, uma preocupação, porque ele é um dos grandes fatores que com certeza vai impactar lá no final o resultado da empresa, né, da organização. E hoje nós temos aí, igual você já citou também aí, o marketing digital que está em peso, né? Tem diversas formas aí da gente estar implantando e essas formas, essas técnicas aí tá no auge e com certeza ela está melhorando muito aí nas empresas. Empresas com certeza não embargar nesse processo aí ficará para trás aí com toda certeza. Agora, eu senti falta também, assim como eu citei lá naquele trabalho não sei se você estava assistindo aí, do Arius, Sim. do Mas, eu senti também a falta dos 4Ps, né, que eles sempre citam em todos os Sim. estudos que eles desenvolvem sobre o marketing. Você chegou a analisar alguma coisa nesse sentido? Sim, é preço, Quatro. praça, promoção, Isso. Ele é Como que muito funciona importante. isso? Ele é muito importante. Eu vou exemplificar porque eu acredito que seja melhor para entender. Você consegue ver, né, por exemplo, em praça, o quanto que é a representatividade da sua empresa quanto ao concorrente. Existem também outras ferramentas, que é o Share, que consegue também fazer a medição dessa praça. Preço e promoção é muito importante, porque a gente deve acompanhar tanto os nossos produtos, tanto do concorrente. Então, é bem interessante que o representante de marketing de uma certa empresa, ela vai de cliente oculto no outro concorrente para verificar tanto como o atendimento está, qual que é o preço que eles estão aplicando, qual que é o produto, o que ele está oferecendo para o consumidor. E é muito importante, porque ele fazendo essa análise, ele leva para o lado dele. Poxa, mas o preço dele lá tá menor que o meu, então pode ser isso que os clientes já estão indo para o concorrente e eu estou ficando com a fatia lá menor no mercado. A gente fez uma pesquisa no McDonald's, a gente fez assim, quem é meu cliente? Que é o nome da pesquisa. A gente coloca QMC. Foi até eu que desenvolvi, foi uma pesquisa que eu utilizei o Google Formulários para ficar melhor, porque você responde e ele já vai gerando os gráficos. E nessa pesquisa a gente fez várias perguntas para diversos clientes. E a gente perguntou, né, durante 30 dias se ele teria ido ao outro lugar de fast food. E sempre falava que era Burger King, Burger King, Burger King. Então, 86% dos clientes responderam que era Burger King, em uma amostra de 244 pessoas. A gente foi lá para poder analisar. E aí, levando para os 4Ps, a gente viu que em diversos restaurantes tem um público diferente. Por exemplo, o Barreiro, público lá e gostava muito de ir no Burger King, porque tinha muita promoção, tinha muita cartela de desconto,
E o público-alvo lá é estudante, sim. Tem a Pitágoras, PUC, tem a UNA, tem as escolas estaduais que tem na principal do Barreiro. Então, ao invés de ele comprar no McDonald's, que dava mais caro e não tinha promoção, ele ia lá no Burger King, 2 pessoas usavam um cupom, levava 2 sanduíches, batata e bebida. E foi aí que a gente conseguiu utilizar essa ferramenta e fazer o quê? Vamos criar, então, um cupom específico para o Via Shopping Barreiro. E aí a gente criou as cartelas. A gente fez cartela de sorvete para o cliente retirar especificamente naquele restaurante, aonde a gente conseguiu fidelizar os clientes. Se você for comparar, tem produto que no Burger King é melhor que no McDonald's, e no McDonald's é melhor que o Burger King, e às vezes os clientes preferiam Coca e o Burger King é Pepsi. Então a gente também criou o free refill, porque a gente não tinha, então a gente perdeu muito cliente mesmo. Se você for analisar, a gente ficou 1 ano atrasado e 1 ano que as vendas foram caindo devido ao refil, e até a gente conseguir identificar, entender que o cliente, mesmo que gostava de Coca, ele preferia repetir mais, a gente perdeu muito cliente, teve um trabalho muito grande para poder seduzir esses clientes de volta e fidelizar eles. Então, essa ferramenta ela é muito importante, igual a análise SWOT que você vê, a gente utilizou ela para poder ver qual que era a oportunidade e os 4 Ps, para a gente poder ver a questão de preço, de praça, a promoção que eles estavam utilizando, para a gente tentar adequar ao mercado. Entendi. Legal, muito bem explicado, Francine. Essa questão de valor, igual você falou aí, reduzir preço para diferenciação de preço é uma prática muito utilizada mesmo aí no mercado. Um ponto assim que eu vejo que eles vêm fazendo muito nessa ideia do marketing é não tentar fazer um marketing, mas não via preço, mas sim em termos do valor do produto, né? Eu tenho como exemplo a Coca-Cola, não sei se vocês já conseguiram perceber isso. A Coca-Cola não faz promoção, marketing baseado no preço, e sim no valor que aquele produto gera, por exemplo, para uma pessoa, que ele agrega para uma pessoa. Você pode ver, por exemplo, que as propagandas da Coca é como se as pessoas estivessem, né, participando de algum evento comemorativo, alguma data. Sim. Por exemplo, as famílias, né, o pai, mãe, filho, sei lá, a avó, tomando uma Coca-Cola ali no Natal. É Natal, né? Isso, no Natal tem os ursinhos. Exatamente. Então, os períodos, geralmente, a forma como eles colocam o marketing não está relacionada ao preço, e sim em termos do valor que ele vai agregar para uma pessoa. Então, eu acho isso bem, bem interessante. Eles conseguem fugir do preço, mantêm o preço do produto e tentar impactar o lucro via quantidade consumida e não via alteração de preço. Porque uma vez que você mexe no preço, você vai ter que alterar também o custo da mercadoria. Alterou o custo, então a qualidade também vai junto, entendeu? Então ele mantém a qualidade e aumenta o lucro via essa estratégia. Eu estou vendo assim que a maioria das empresas estão indo hoje nessa direção do marketing, né? Mantém preço e trabalha no valor agregado do produto. Tem clientes e clientes, né? Eu, por exemplo, como cliente, eu prefiro pagar mais caro, mas ter um atendimento ok. Saber que a minha bebida ou o meu produto que eu comprar vai estar do jeito que eu quero. Por exemplo, se eu entrar em uma loja drive, se eu chegar lá e eu ver que o banheiro... Porque quando você entra, já começa essa experiência como cliente. Então, você estaciona o carro, o estacionamento está ok, você sabe que nada vai acontecer de ruim ali. Você entra, tá um ambiente limpo, uma música agradável, o produto ok, o atendimento ok. Então, tem cliente que ele já fala assim, eu prefiro pagar mais caro, mas eu sei que eu vou comer com tranquilidade, ou eu vou ter no meu produto ou serviço prestado com tranquilidade. E tem cliente que ele prefere pagar mais barato, mas que ele sabe que ele não vai ter um atendimento legal, mas se aquele produto vai estar lá, é porque está mais barato mesmo que ele vai levar. Então, hoje em dia, a gente tem o perfil também de consumidor bem diferente. Entendi. Para mim, tranquilo aí, Rodrigo. Ok, obrigado, Adão. Francine, minhas considerações finais, eu fico assim, claro, né, você deu uma última subida, eu também dei uma subida de manhã, mas
eu lembro que você era aquela menininha sempre caladinha, né? Que quase não se manifestava, e ver você agora com essa desenvoltura apresentando aqui, eu acho assim espetacular esse domínio que você tem, a propriedade com que você falou sobre uma das áreas importantíssimas, principalmente no meio onde você atua, né? Que é o meio de fast food, que é uma concorrência absurda, principalmente agora em tempos de pandemia. E você mostrou esse domínio, assim, essa segurança de saber onde que está pisando, com o que tem que lidar, o que você tem que explorar, as iniciativas e projetos que você desenhou e tudo mais. Então, assim, eu fico plenamente satisfeito de ver como que vocês estão conseguindo executar e colocar em prática vários dos conceitos que vocês aprenderam ao longo da trajetória na faculdade. E eu acho que isso que é importante, sabe? É isso que faz o nosso trabalho, né, ser recompensado, saber que os nossos alunos estão conseguindo alavancar, desenvolver, ir além daquilo ali, daquelas 4 pares de sala de aula, e começar a implementar uma série de iniciativas, de ações e tudo mais. Então, te parabenizo não só pela desenvoltura da sua apresentação, pela escolha do tema e pela profissional que você está se tornando, né, com essas escolhas, com essas opções, com o trabalho. Então, eu desejo muito sucesso para você. Fico muito feliz aqui de ter participado da sua banca, de ver essa sua brilhante apresentação. Bacana? Muito obrigada, eu que agradeço. Bacana mesmo, Francine. E assim, a gente sabe que no final, igual você falou, as interativas elas acabam afastando os alunos, né? Por isso que é legal a gente ter essas bancas, porque acaba se encontrando todo mundo, né? Não só para quem já está concluindo o curso, mas a Paula também que está aqui, porque esse mês que vem já a Paula já vai entrar aí na peneira, né, Paula, e tudo mais. Então, olha que bacana isso aqui. Então, eu agradeço a você, agradeço aos demais alunos, agradeço ao Adão e à Agnes pela oportunidade de complementarem a banca aqui, de darem um brilho especial aqui como os professores indicados para a banca hoje. Fico muito feliz a gente concluir isso. Todos vocês estão de parabéns, vocês foram ótimos nas apresentações, eu tenho certeza que nós teremos notas extremamente favoráveis, né, que vão sair até o dia 22, tá, gente? Vamos combinar. Assim que estiver liberado, a gente vai colocar lá naquele aplicativo que eu coloquei no grupo, e ao mesmo tempo vocês já vão pensando aí na pós-graduação de vocês. Eu coloquei lá no grupo também uma cortesia que a unidade está colocando de 2 matérias gratuitas, 2 disciplinas gratuitas para os alunos que estão no último período, tá? Ô, Paulo, antes que você me pergunte, a gente está comprando a briga para ter isso semestre que vem, né, Adão? Para ter isso também para os alunos que estão no 7º agora e que vão para o 8º. Mas é uma iniciativa, gente, por isso que eu falo bacana, a Croton, ela está pensando muito nesse processo de complementação. Então, ela não deixa de ser um presente em que vocês podem usufruir de 2 disciplinas de qualquer área do conhecimento que pode alavancar as carreiras de vocês. Então, não deixem de aproveitar, tá, gente? Essa cortesia, esse marketing estratégico da Croton aí, aproveitando o tema da Francine. Bacana, pessoal? Alguma consideração, alguma dúvida? Ô, Rodrigo, acho que a gente tem que ver se são esses alunos mesmos que estão apresentando aí, falar para eles mostrarem essas câmeras. O que você acha? Na hora que você foi no telefone, apareceu a Francine, apareceu até a Agnes, como sempre, linda, apareceu aqui também. Faltou aí a Fabiano, o Arilson, né? Eu falei que a gente dá um desconto ao Arilson aí. Aí, ó, Arilson na área. A Fabi disse que até que se produziu, né? Olha Cadê? lá, A Agnes, ó. Linda, né? Impressionante. Agnes tá... Aí, ó. Bacana. É a Fabi aí. Aí, todo mundo maravilhoso. Total, bacana. Só o Rodrigo. Faltou do Rodrigo. Deixa eu mostrar a minha aqui também, só pra vocês verem. Deixa eu mostrar a minha aqui, pera aí. Como é que é isso aqui? Pera aí. O meu tá aparecendo aí? Não. Ainda não. O Adão é muito tímido, né, gente? Deixa eu aplicar aqui, ó. Olha, vamos vocês verem. Adão. Aí com fundo de tela aí da cortesia da pós lá, ó. Bacana, Adão. Apareceu aí, né? Olha lá, ó. Seu. Tá faltando mais gente aí, não tá, não? Tá a Paula tá aqui, convidada. Cadê a Paula? Fica à vontade para aparecer. Mas, gente, olha... meu notebook tá com a câmera desinstalada.
Senão ia aparecer também. Bacana, Paulo. Você já vai preparando o semestre que vem, tá? Obrigado pela participação, por você ter acompanhado aqui. Isso é muito importante para a gente e para você, inclusive, tá? Para você ver como é que é o processo, tá? Ô, Arilson, Francine, Fabi, muito obrigado. Fico feliz de estar aqui nessa finalização do trabalho de vocês. Agnes e Adão, muitíssimo obrigado pela participação e dou por encerrada as bancas de hoje, tá, gente? Obrigado. Quem quiser participar à noite, também nós vamos ter mais uma rodada hoje com o pessoal de contábeis e as engenharias. Fiquem à vontade. Um abraço para todos. Valeu. Excelente. Valeu. Obrigado, Valeu, Rodrigo. Muito obrigado aí pelo convite aí. Agnes, muito obrigado aí pela participação aí. Muito obrigado. Muito bom participar das bancas com vocês. E vocês, alunos, Paulo que está assistindo aí também, muito obrigado aí. E parabéns vocês todos aí. Que a partir de agora vocês brilhem cada vez mais. Um abraço a todos. Quem já concluiu já pode tirar o peso agora. Oi, Agnes. Professor Rodrigo, professor Adão, obrigada pelo convite, um bom dia aos alunos, bem-vindo ao mundo dos profissionais aí, que vocês já são agora com uma graduação muito bem finalizada aí na proposta de vocês no dia de hoje. Parabéns, brilhem, sucesso, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Agnes. Os alunos que acabaram aí tiraram o peso, né, gente? Então, bacana. Vamos comemorar, vocês merecem. Ok? Muito obrigada. Obrigado, gente. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.